Daniel, agora nós estamos assistindo aí uma tentativa de reverter esse quadro tenebroso de derrotas do governo na Câmara, e o Lula convocou uma reunião de última hora para essa manhã, com o núcleo de articulação política, para falar exatamente disso, do risco Lira. O Rui Costa, o Alexandre Padilha e o José Guimarães estiveram presentes com ele para debater esses assuntos. O governo, nessa quarta-feira, vai tentar, mais uma vez, aprovar a medida provisória, essa que impede aí que os ministérios voltem a ter a configuração do Bolsonaro, né? E a avaliação de que a medida poderia ser derrotada foi compartilhada pelo próprio Arthur Lira com o governo. E os articuladores do Lula pediram para que a MP fosse adiada na tentativa de ganhar tempo e melhorar o clima na Câmara. O movimento contra a votação da MP tem apoio dos líderes do Centrão, mas também inclui integrantes de partidos próximos ao Lula, como o Solidariedade. A temperatura política, no entanto, indica que Lula e articuladores do Planalto precisarão de forte reação para evitar a maior derrota do governo até agora. O Lula também conversou por telefone com o Lira, e eles devem se reunir nessa quinta-feira para falar exatamente sobre o estado de coisas aí na Câmara dos Deputados, depois dessa derrota ontem do marco temporal muito traumática também, que está colocando em xeque as próprias alianças do governo. Um terço dos votos veio ali de partidos da base. E o que está se desenhando aí é uma tentativa de se corrigir os rumos aí para evitar novas derrotas e novas, enfim, tragédias no limite. Eu queria te ouvir um pouquinho, como é que você está vendo aí o quadro, Daniel? O que se dá para ler desse panorama até agora? Por favor, meu caro. Olha, Kiko, o quadro no Congresso Nacional é um quadro dramático. Ele é um quadro que claramente determina que nós tivemos uma vitória no Poder Executivo Federal, poucas vitórias nos executivos estaduais, e existe uma maioria estruturada da extrema-direita que a gente sempre tem que observar o poder dela. O Arthur Lira ele tá vendendo dificuldades, na verdade, né? Ele vende dificuldades para conseguir conquistar facilidades. E ele tem construído uma gestão junto ao presidente Lula para fazer aquilo que a gente já tinha revelado aqui no DCM, que é uma instabilidade dentro da relação e da articulação política do governo no Congresso Nacional. Por que eu digo isso, Kiko? Porque o Arthur Lira, ele sabe que o governo, ganhando algumas e perdendo outras, ele fica dependente da própria articulação do Arthur Lira, que ainda não precificou o que ele pretende para poder, de fato, apoiar o governo. Então, o jogo está aberto e, na prática, em relação à articulação política do governo, está suspenso. A única alternativa que o governo teria era tirar esse poder do Arthur Lira e tentar negociar no varejo. Mas, para isso, ele precisaria de grandes articuladores políticos que, nesse momento, não estão disponíveis, né? É sempre bom lembrar, o primeiro governo Lula era um governo que tinha Luiz Guxiquem, José Genuíno, José Dirceu, Dilma Rousseff, como pessoas que eram proeminentes. E agora, com todo respeito à articulação política do governo, ela é uma articulação política mais frágil. Quem tem se destacado, e isso tem sido muito bom, tem sido a Gleisi Hoffmann, que tem feito um trabalho de lembrar o governo que o governo tem um programa, né, que não abandonar o programa. Então, eu reconheço que a Gleisi tem feito um trabalho bastante relevante e admirável. Agora, o governo está bastante perdido, né? Eu tenho acompanhado, obviamente, mais a agenda da educação e é assustadora a bagunça que ocorre no Ministério da Educação. Com exceção da CECADI, que tem agenda
da questão do combate à violência às escolas, as outras pastas do Ministério estão bastante desarticuladas. No dia 6 vai ser lançado um programa sobre alfabetização, educação integral, mas que é um programa que surge praticamente 6 meses depois do início do governo, né? Assim, um programa muito atrasado e que é um museu de grandes novidades, né? Então, a gente, de fato, está vivendo um momento de muita dificuldade, até em termos propositivos do governo do Congresso Nacional. É um governo que ainda não tem conseguido afirmar programa. A grande vantagem do governo é aquele que recebeu os votos, né? Que é o presidente Lula, que tem sido o único que tem demonstrado um projeto em termos dos discursos que ele tem apresentado, né? Mas a própria, como posso dizer, né? Até aquilo que está vazando do governo aponta um descontentamento do presidente Lula em relação à maneira como os ministros têm trabalhado, com exceção do ministro Flávio Dino, né, que tem tido brilho próprio, né, indiscutivelmente. Então, eu espero que essas coisas se reorganizem, né? É claro, não é fácil assumir um Estado destruído, como é o Estado brasileiro, em relação ao governo executivo da União. O poder executivo da União foi destruído pelo bolsonarismo. Então, também isso é relevante, porque é um esforço para reconstruir. Só que a vida ela continua acontecendo no Congresso Nacional, né? Então vai ter que arrumar trocar o pneu do carro com o carro em movimento e vai ter que arrumar espaço dentro da agenda para fortalecer a linha do projeto do governo, né? Agora, o Arthur Lira está fazendo o jogo dele, Kiko. Não adianta a gente falar que fazer críticas de ordem moral, etc., porque todas elas são válidas. Não é que eu não acho que não tenha que fazer. Elas têm que ser feitas, inclusive, mas não adianta ficar só nelas, né? É preciso criar alternativas de amarrar efetivamente compromissos com o Arthur Lira ou colocá-lo contra a parede.